mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, nessa paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós aqui estamos para meditarmos nesse momento na palavra do Senhor. E nós queremos lermos aqui sobre a parábola da viúva persistente. Lucas capítulo 18. Lucas 18, do 1 a 8. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que disse o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parábola que o Senhor Jesus estava ensinando. Jesus ensinou muito sobre parábola para orientar, dando orientações. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, você encontra várias parábolas. E aqui é uma parábola do Senhor Jesus contando sobre esse dever. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui, para trazer essa ilustração para nós estarmos orando, o que é um dever? Dever, quando você ora, né, quem ora alcança a vitória, né? Eu me lembro do Sherlock de Souza, certa vez ele disse: muita oração, pouco poder. Pouca oração, nenhum poder, né? Porque alguém diz, muita oração, muito poder. Não, mas o Sherlock de Souza disse, certa vez, o reitor do seminário disse: muita oração, pouco poder. Pouca oração, nenhum poder. Então, se nós queremos estarmos fortalecidos no Senhor, nós devemos obedecermos à palavra do Senhor. Quando é que Jesus falou aqui? Contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando? Não. Orar sempre, sempre e nunca desfalecer. Isso aqui é uma ordem, é um mandamento do Senhor, ensinamento do mestre dos mestres, o maior mestre que existe, Jesus Cristo, o mestre por excelência, aquele ensinando na palavra, o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Então, para nunca desistir, nunca desista de orar. Hoje, se perguntassem, muitas pessoas começam, né? Tantas pessoas desistem, dizem que 90% aí as pessoas desistem, às vezes começa a fazer entra para estudar, de repente começou com aquele ânimo todo, daí a pouco surgiu uma dificuldade, não vou mais para frente. Tem pessoas que desistem muito fácil, até começam com uma certa empolgação, mas logo, quando vem algumas coisinhas, surgem algumas provas, elas desistem. Muitos até desistem de Deus, outros desistem do casamento. Começou o casamento com aquela, empolgação, daqui a pouco surgiu algum probleminha, não está do jeito que eu queria, vou desistir, né? E às vezes as pessoas não chegam, não concluem nada porque elas desistem. Muito começas, mas o importante não é tanto como você começa, mas como você termina, certo? Temos que continuar confiando no Senhor, confiar todo dia, orarmos todo dia. O
Senhor Jesus. E ele falou que é o dever de orar sempre. E você vê como a dificuldade que se tem para orar. Na hora de oração, às vezes vem um desânimo, às vezes vai orar, não tem força, vai orar, quando dobra o joelho para orar, dorme ali, fica até dormindo na oração, fica dormindo ali ajoelhado. Mas a palavra do Senhor Jesus diz: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, na parábola, ele está contando, isso aqui é uma ação nossa, o dever de orar. Isso aqui, oração não é parábola, é para a gente obedecer, entende? Não é uma parábola da oração, não é parábola da oração. Vai contar aqui a história de uma parábola para você ver a insistência, mesmo quando as coisas dizem não. Mas você tem que continuar orando, buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Então o Senhor disse aqui, nessa parábola, nós vemos que Jesus começa aqui com essa parábola dessa viúva persistente, que ela não desiste. E quantos que começa a ter um propósito com Deus, daqui a pouco desiste. Começa isso, aquilo, faz um projeto, daqui a pouco já desistiram. Mas aqui a nossa vida, em relação ao nosso Deus, nunca desistir de orar, sabendo que nós somos dependentes dele continuamente. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas aqui nós vemos o que o Senhor dizendo, versículo 2: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Nós vemos que havia naquela cidade um juiz, né? Existem muitos juízes aí. Se nós for olhar para o mundo, se nós for olhar os noticiários, você fica abismado. Mas esse juiz aqui, ele nem temia a Deus, ele não era um servo de Deus, e nem respeitava o homem. Não, eu faço o que eu quero, não há quem manda em mim, que a ordem aqui sou eu. Mas aqui diz aqui, um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E o versículo 3, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Veja a situação, um juiz que aceitava provavelmente subornos e dava suborno também, para as pessoas obedecerem a ele. Tem o juiz que diz tanto ali: vou te pagar isso para você dizer isso, vou arrumar uma turma aqui para acontecer isso, vou te pagar. Tanto ele recebia, como ele dava suborno, subornava as pessoas. É um juiz iníquo, uma pessoa que não conhecia Deus, não tinha temor de Deus. Era a pior da situação. Se essa viúva fosse desistir, esse homem é mau, ele não teme a Deus, não respeita o homem, antes ele paga ele apoia aqueles que são errados, apoia os criminosos. Então, certamente essa viúva, né, não tinha ninguém por elas, e alguém tomou as terras dela, ficou sem o marido dela, e viúva aqui não tinha, naquela época lá era diferente da época de hoje. Hoje a viúva, a mulher fica viúva hoje, recebe, tem benefício de receber aposentadoria, né, o que o marido recebia, mas nessa época aqui não. A viúva era pessoa, não tinha solução para ela. Então, e provavelmente vieram para tomar as suas terras, alguma coisa, não sei o que tomaram dela, o que foi que algum mau homem chegou para tomar a terra dela, né? Invadir a casa dela. Agora você não tem marido, eu vou invadir a sua propriedade, essa propriedade agora é minha, né? Lembrando aqui que tem lá no Antigo Testamento aquela casa daquela viúva que ficou viúva e tinha 2 filhos, e tinha os credores, e os credores foram lá, queriam que ela pagasse, ela não tinha como pagar, vou levar os seus 2 filhos como escravo. E aquela viúva lá do Antigo Testamento, lá, que não foi uma parábola, foi um fato real,
ela foi lá falar com o profeta. E Deus, ela foi buscar a solução onde tinha. E Deus abriu uma porta de oportunidade para ela, e ela assim pôde ficar com seus filhos em casa e recebeu a sua bênção. Ela não desistiu, nem entregou a sua herança. Importante você não entregar a sua herança. Não entregue a sua herança, mas peça a justiça de Deus. E aí nós vemos que esse juiz aqui no versículo 4 diz aqui: e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito o homem. Versículo 5: todavia, como essa viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Essa mulher não estava pedindo o mal dos outros, ela estava pedindo aquilo que era dela por direito. Não está pedindo, quando você está pedindo assim, faz-me justiça, né? Quando você mesmo orar, Senhor, faz-me justiça contra o meu adversário, você não está pedindo para Deus tirar a vida de ninguém, você está pedindo o que é seu, é o seu direito. Então, ela não desiste e ela continua insistindo. E ela venceu pelo quê? Pela insistência. Tem gente que desiste na primeira vez. Quando você ouve um não, já desiste. Já o primeiro não foi fazer alguma entrevista, recebeu um não. Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas aqui o Senhor está dizendo que é para a gente prestar atenção nessa parábola. Ouvir o que disse o injusto juiz. Ele atendeu aquela mulher. Por quê? Porque onde ele estava, talvez ele ia num lugar tomar um café, quando estava lá, já sabia que ele ia para lá, vou atrás. Faz-me justiça contra o meu adversário. E ele ia para outro lugar, quando estava lá, vem aquela mulher novamente. Faz-me justiça contra o meu adversário. Mesmo se alguém procurasse bloquear ela, tirar ela, mas ela dava um jeito de ir lá, insistindo. E Deus, né? Nós estamos falando aqui dessa parábola que o Senhor Jesus está falando, e ele fala mesmo aqui. E o Senhor disse: ouvi o que disse o injusto juiz, pela insistência. Sabe, às vezes as pessoas estão tão insistindo com você por alguma coisa, crianças às vezes mesmo ficam tanto insistindo com o pai, me dá isso, me dá. Você diz, não, de tanta insistência, você termina dando. Às vezes, para se ver livre dessa mulher, ele terminou dando a causa ganha para ela. Certo? Então, se você está com algum problema, alguma dificuldade, alguma causa que você está passando, alguma injustiça, e você pode chegar, não ao injusto juiz. Se você for nesse injusto juiz, ele não vai te dar, certo? Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, o que continua. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. O Senhor vai fazer justiça. Não desista da sua causa. Se você foi ali e não deu certo, continua buscando ao Senhor, porque o nosso Senhor Jesus não é uma pessoa má, ele é o juiz de toda a terra, e ele é justo, e ele está vendo a sua aflição, o que está acontecendo, o que é que está passando na sua mente, se você está buscando ao Senhor. Só para... A palavra de Deus diz no Salmo 72, 12, porque ele livrará o necessitado que murmura? Não, necessitado quando clamar, e o aflito que não tem quem o ajude. Então é necessidade, é uma parte nossa. O que é que você pode fazer? Você pode orar, clamar, buscar o Senhor. Senhor, faz-me justiça contra o meu adversário. Existe alguma situação que você está passando? Nosso Senhor é poderoso, é o juiz de toda a terra. Deus não fará justiça? E o próprio Jesus responde:
que Ele fará justiça sim. O Senhor fará justiça. Mas o que você não pode é desistir, é persistir. Então nós vemos na palavra de Deus tantas outras passagens da Bíblia que nós vemos que teve pessoas que na hora que eles saíram, na oportunidade deles, chegou alguém para fazer aquela pessoa desistir, né? Nesse mesmo livro aqui de Lucas, eu deixei marcado aqui, como foi que Jesus fez aquela cura no cego de Jericó. O que aconteceu? Que quando Jesus chegou em Jericó, né? No Lucas capítulo 18, a partir do 35 diz: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Vemos que, às vezes, quando você mesmo vai tomar uma iniciativa, alguém fala: você está louco, você vai fazer isso, você vai perder, isso é uma causa perdida, já é uma causa perdida. Só que para o nosso Deus não tem causa perdida. Quando nós clamamos a Ele, quando nós estamos buscando ao Senhor, Ele é o Deus do impossível. Deus que não existe nada impossível para Ele. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas uma coisa é necessária, é que você não desista, que você continue clamando. A palavra em Mateus 7, 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, né? Diz a palavra do Senhor, para nós pedir, buscar, bater. Não é simplesmente, eu fui ali, já o primeiro não, você já vai desistir. Você tem que insistir. Uma coisa preciosa quando eu estou lendo a Bíblia, que eu vejo, ao ler a Bíblia mesmo, sobre a justiça de Deus, sobre as promessas de Deus, quando eu leio assim, em Daniel, quando Daniel percebeu na leitura dele, ele estava fazendo as leituras da palavra, e ele percebeu que já tinha completado o tempo que eles iam ficar na terra, fora da terra deles, que era de 70 anos. Ele percebeu, olha, o tempo de Deus já cumpriu aqui. Aí ele pôs-se a orar, confessar os pecados da nação e tudo, e que já era o tempo de Deus voltar para cumprir aquilo que tinha na palavra de Deus. Interessante isso, né? Já chegou o tempo. Mas ele já havia orado, mas ele viu que chegou o tempo, mas ele orou. Quando você vê outros orando também, Senhor, já chegou o tempo de cumprimento dessa promessa. Então não é para parar de orar, não é para parar no caminho, muitos param no caminho. E esse cego aqui, quando ele viu que Jesus, ele não tinha visão, não tinha vista, cego, mendigo. O que mendigo acontece com mendigo? Quando entra um mendigo dentro do ônibus, meu Deus do céu, sentado do seu lado, você levanta e vai para o outro lado, porque até o cheiro do mendigo não é bom. E aquela multidão, e o mendigo aqui, quando ouviu falar, que barulho é esse daí? É Jesus que vai passando. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou, a multidão estava ali dizendo: cala a boca, você está atrapalhando, Mas ele insistiu: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. Jesus já tinha passado. Jesus quer ver o seu clamor. Jesus sabia a necessidade do cego, mas o cego tinha que clamar. E Jesus sabe a sua necessidade e sabe que você nem cego é. E você pode orar, você pode ler a palavra de Deus, se alimentar dessa palavra, buscar ao Senhor, não desistir, não desista da sua vida, não desista do que Deus já prometeu para você. Busque a Ele. Se é o seu casamento que não está indo bem, se é nos estudos que você não está indo bem, busque ao Senhor, peça a Deus sabedoria,
Mas não desista, não desista, porque o Senhor tem uma grande obra para fazer. Aí nós vemos que aqui, e os que eu ia passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando, lhe perguntou, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Então, o seu clamor, quando você está clamando a Jesus, ele não é um juiz injusto. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que pode mudar qualquer situação. Deus cria caminhos que você nem imagina. Olha as situações, quando você está orando, buscando ao Senhor, que você continua buscando ao Senhor, ele muda as situações. Quando você vê ali no livro de Esther, a forca estava preparada para Mardoqueu. Mas as orações que eles estavam orando, 3 dias orando, jejuando, pedindo a misericórdia de Deus, Deus veio e Deus agiu na vida deles. Deus age ainda hoje na vida do seu povo. Ele age porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada impossível para o Deus, para o nosso Deus, o Senhor Jesus. Nada é impossível para Ele. Então continua clamando. Você está com a causa na justiça? Já disseram não para você? Continua. Qual é a sua causa? Não existe saída? Para você não existe, mas para o Senhor, o que criou os céus e a terra, Ele tem todo o poder. O Senhor que disse: haja luz, houve luz. E assim o Senhor pode abrir uma oportunidade e fazer um grande milagre. Mas lembre-se sempre para você mesmo, que o murmurador não conta vitória. Murmurador não conta vitória. Aquele povo lá no deserto que murmuraram, não alcançaram a terra prometida, não morreram ali pelo caminho. Saíram, mas não foram não chegaram na terra prometida. Mas nós devemos estarmos fortalecidos no Senhor. Mateus capítulo 5, 6, que diz: bem-aventurados que têm sede, fome de justiça, né? Que o Senhor vai fazer justiça. Você está sentindo essa necessidade? Continua orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Não desista, não desista da palavra de Deus. Eu vou ainda ler aqui uma palavra muito preciosa. Tem tantas outras passagens bíblicas, quando você lê, lembrando até quando o povo saiu, Deus libertou o povo, tirou o povo do Egito com mão forte, e daqui a pouco vem o inimigo atrás. Deus deu uma grande vitória, e agora vem o inimigo, que é para fazer você perder a vitória. E você vai para um lugar que é um beco sem saída, não tem saída, mas clama a Deus, que Ele vai abrir o mar para você passar. Então, o inimigo veio, mas para o inimigo ser derrotado. Então, se você já está clamando ao Senhor e está surgindo outras situações, isso não é sinal para você desistir. É sinal para você persistir, confiando no Senhor. Senhor, faz-me justiça contra o meu adversário, seja a causa que for. O Senhor Deus, Ele é poderoso. E ali, os inimigos deles nunca mais se podem levantar para perseguir ele, porque o inimigo foi derrotado ali no Mar Vermelho. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Então, essa confiança que nós temos, para nós continuarmos firmados na rocha, continuarmos confiando no Senhor, não é para desistir. Não desista da sua vitória. Não desista da sua vitória. Entre muitos que começam, são poucos os que alcançam a vitória. Mas aqueles que persistem,
continuamente buscando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu creio. E aqui é o dever, mais aqui o que o Senhor está falando, o dever de orar sempre e nunca desfalecer e nunca desanimar. Quando você entra lá no seu quarto, as orientações, os ensinamentos do Senhor Jesus sobre a questão de estar orando. Quem ora, peca menos. Quem ora, peca menos. Quem deixa de orar, a tentação vem e ele cai na cilada. Mas quem está em oração está sob a proteção do Senhor. E o Senhor está protegendo ele. Quando você está orando, você está mostrando a sua dependência de Deus. Orar é porque você sabe que você é dependente de Deus. E quando você entra no seu quarto, você fecha a porta e você fala com seu Pai, que está ali em oculto. Você está falando com o Senhor, pedindo a sua causa, colocando a sua causa, seja uma enfermidade. Você lembra daquele homem que o profeta Isaías falou para ele: prepara a tua casa, porque você não vai viver. E ele ali virou-se de um lado na cama dele e chorou e orou ao Senhor. E o profeta Isaías, antes de sair de lá do local, Deus mandou a resposta para mandar para Ezequias: ouvir tua oração. Então Deus quer ouvir a sua oração também. E sabe o que Deus fez? Acrescentou mais 15 anos de vida, mesmo diante de uma situação difícil, que já tem um decreto de morte, mas você orando, o Senhor muda essa situação. E quando nós, você, eu, estamos orando ali no nosso quarto, que você fecha as portas, você fecha a porta e você está orando, falando com Deus, ai, as janelas do céu se abrem, sabe? Deus lá está ouvindo. E as janelas do céu se abrem e Deus vai mandando bênção, mandando vitória, mandando a resposta que você quer. Por quê? Está escrito na palavra que Deus, ele é galardoador. Aqueles que buscam a Deus é porque têm fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador. Tem uma recompensa. Ele é galardoador daqueles que buscam. Daqueles que murmuram? Não, daqueles que creem nele. Você creia no Senhor Jesus. Creia que o Senhor Jesus pode fazer uma grande obra, que Ele pode mudar a sua situação, pode transformar, pode te dar saúde, pode renovar suas forças, pode fazer você alcançar esse objetivo. Você começou, tem um propósito no seu coração, um desejo, o Senhor, Ele é poderoso para completar a obra, e aquele que começou, ele pode continuar, ele pode completar, mas é necessário da nossa parte nós estarmos buscando a Deus. Quando você está buscando a Deus, você está falando o quê? Eu dependo de Ti, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, o Senhor vai me dando força, mesmo quando você estiver diante de situações que você não vê saída, mas você fala, eu não posso, mas o Senhor pode. E lembre-se que tem pessoas que não vão te ajudar, elas vão querer fazer você desistir. Você vai querer fazer isso? Olha, se fosse você, desistia. Mas você tem que seguir a instrução da palavra de Deus. O que é que o Senhor tem para mim nesse dia? E como nós dissemos lá quando o povo saiu, que veio, né? Qual foi a palavra que Deus falou para Moisés, né? Que usou lá naquelas situações lá da perseguição de Faraó atrás, em Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marchem. Então o que você pode fazer? Está marchando, indo em direção, crendo no Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para reverter, para te dar saúde, para renovar as suas forças, para te dar estratégia, para te
ensinar. E que nós possamos permanecermos firmes na rocha eterna, porque há uma grande recompensa para aqueles que buscam a Deus. E isso daqui é o nosso Senhor, quando Ele disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Então o Senhor vai fazer justiça nessa causa, mas não desista, não pare, porque o Senhor tem uma grande recompensa. Eu creio. Você crê? Você crê também? Amém? Vamos cantar mais um hino? Vamos louvarmos um hino para ficar registrado que nosso Deus, Ele é poderoso e que não é para você desistir. Não desista, porque há uma grande recompensa do Senhor. Nós vamos cantar o hino 394. 394. Hino 394. Sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando.